Olá, irmãos. Olá, amigos. Gostaria de saudá-los com a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E nosso estudo de hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre santidade. E como tema, eu separei vida de santidade. Seja próximo de Deus. E o texto base de nosso estudo encontra-se lá em Tiago 4, versículo 8. A palavra de Deus nos diz assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Que Deus assim nos abençoe e aplique essa palavra em nossos corações. Amém? Irmãos, conforme eu falei, eu gostaria de trabalhar sobre santidade. E eu já gostaria de começar falando o significado de santidade. Santidade significa separação total a Deus, dedicação total a Deus. É algo que vem de sagrado, consagrado a Deus. Sem um coração santo, não se pode viver em santidade. Santidade é o clamor do coração de Deus para o seu povo, desde a antiguidade até os dias de hoje. É isso que Deus espera de nós, é isso que Deus espera de você, uma vida de santidade. Para isso, seja próximo de Deus. E aproximar-se de Deus é o passo mais importante na vida de qualquer pessoa. Ainda mais nós, que dizemos que somos cristãos. Quando Deus nos criou, na criação do homem, nós fomos moldados para ter um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento com Ele. E ninguém é feliz quando não experimenta desse relacionamento com Deus. Ninguém é feliz enquanto não experimentar a comunhão com o nosso Criador. Entendeu? Nós precisamos experimentar isso. Intimidade, comunhão, estar próximo de Deus, para que nós venhamos ter uma vida de santidade e para que nós venhamos ser felizes. E o mais legal disso, e o mais importante de tudo, é saber que o próprio Deus, Ele se interessa por você, se interessa por mim, se interessa por nós. Ele se interessa por essa aproximação. E Ele se coloca disponível para ser buscado. Ele está disposto, está disponível para ser buscado, para ser encontrado. Como Ele mesmo disse, lá em Jeremias 29, versículo 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E esse é o mais importante, é o mais legal de nós sabermos, de nós entendermos. E eu gostaria de trazer já uma aplicação para a nossa vida. Deus, Ele se dispõe a ser encontrado por nós. E a pergunta que eu faço para você é: como você tem buscado essa aproximação de Deus? Em qual momento de sua vida que você tem buscado essa aproximação de Deus? Você já sabe qual é o plano que Deus tem para a sua vida? Saiba que Deus está disposto a ser encontrado por nós. Ele se dispõe a ser encontrado por nós. E para que nós venhamos e buscamos a ter uma vida de santidade, uma vida de proximidade com Deus,
nós precisamos de fazer alguma coisa. Nós não podemos ficar parados. Eu aceitei Jesus, eu sou salvo agora, eu não preciso de fazer mais nada. Não, você precisa buscar ter uma vida de santidade. E eu destaquei nesse estudo 3 coisas que nós precisamos fazer. E a primeira lição, a primeira coisa que eu destaco é que você precisa tomar a iniciativa. No versículo 8 de Tiago 4, o início dele: aproximem-se de Deus e Ele aproximará de vocês. Tome a iniciativa. O verbo que foi usado aqui é achegar. E nesse texto tem o sentido de tornar próximo, chegar perto. A ideia aqui é de buscar uma intimidade com Deus. Aproximem-se de Deus, cheguem perto de Deus, acheguem-se a Deus, tome a iniciativa. No Antigo Testamento, o mesmo vocábulo era usado para se referir ao ato de se aproximar de Deus, para oferecer sacrifícios a Deus. A ideia aqui, então, que o autor nos traz é de nos aproximarmos de Deus com o coração quebrantado, com o coração contrito, com a disposição de prestar culto a Deus, de prestar culto a Ele. E a intimidade com Deus é o resultado de uma iniciativa nossa, de uma iniciativa do ser humano. Nós precisamos ter intimidade com Deus, nós precisamos estar próximo de Deus. O texto não fala que Deus ele se aproximou de você e por isso você tem que se aproximar de Deus. O texto nos diz, nos exorta para nós nos aproximarmos de Deus, que Ele está disponível, está disposto, está pronto, apenas está nos aguardando. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Prestar atenção no que o texto está dizendo. Se nós não quisermos nos aproximar dele, nós nunca teremos a companhia dele. Porque ele não obriga ninguém a fazer isso. Pense nisso, isso é muito sério, muito importante, muito interessante. E essa ideia de aproximar de Deus ou voltar para Deus, nós podemos ver outros textos na Bíblia, na palavra de Deus. Observem a palavra que o profeta Azarias dirigiu ao rei Asa, lá em 2 Crônicas 15, versículo 2. Preste atenção, ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. Olha só, o Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se buscarem, Ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Estão prestando atenção? Outro texto, Zacarias 1, versículo 3. Por isso diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. E Jesus valida isso. Lá em João 15, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Aproximem-se de Deus, voltem-se para Deus, esteja próximo de Deus.
Com suas palavras, Jesus está esclarecendo que o nosso relacionamento com Ele depende de uma conexão estabelecida e mantida a partir de uma iniciativa sua, de uma iniciativa nossa, de aceitá-lo, de recebê-lo como Salvador e como Senhor. E essa conexão, ela é estabelecida a partir da nossa conversão, a partir do momento de nossa conversão. E o resultado disso, e o resultado da atuação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, através do qual o crente está selado. Esse é o começo de um relacionamento que deve culminar com o enchimento do Espírito Santo nas nossas vidas. Como está escrito lá em Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito. Isso que nós precisamos buscar. Uma vida de santidade. Mais uma vez, mais uma evidência da nossa necessidade que nós homens, seres humanos, nós devemos tomar essa iniciativa. A forma verbal enchei-vos está no presente imperativo passivo. Na língua grega, o tempo presente ele indica uma ação contínua. E por estar na voz passiva, o texto permite uma seguinte tradução: deixai-vos encher continuamente pelo Espírito Santo. Não dificulte, não dê trabalho para a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Facilite, busque, tenha intimidade, relacionamento com Deus. Deixai-vos encher continuamente pelo Espírito Santo. Ou seja, para ser cheio do Espírito Santo, o cristão verdadeiro, ele precisa estar continuamente disponível, disposto, desejoso de experimentar este conhecimento, este enchimento, este relacionamento com Deus. E eu destaquei uma aplicação para a nossa vida, que a intimidade com Deus, ela nos fortalece e reaviva o nosso relacionamento com Ele. Quanto mais íntimo nós estamos de Deus, mais forte está o nosso relacionamento com Deus. Quanto mais distante, mais fraco está o nosso relacionamento com Deus. E eu deixo uma pergunta para você: quanto e como eu devo buscar um relacionamento com Deus? Será que é apenas uma vez na semana? Será que é apenas alguns minutos? Quanto e como eu devo buscar esse relacionamento? Pense nisso. A intimidade com Deus, ela nos fortalece e reaviva o nosso relacionamento com Ele. E uma vida de santidade, nós precisamos nos aproximar de Deus. E para nos aproximarmos de Deus, nós precisamos fazer o quê? Tomar a iniciativa. Foi o que eu falei no primeiro ponto. Tomem a iniciativa. Para nós nos aproximarmos de Deus, nós precisamos tomar a iniciativa. E o segundo ponto dessa mensagem, desse estudo, é deixar o pecado. A parte B do versículo. Primeiro você se aproxime de Deus. O texto fala que você precisa tomar a iniciativa. E a segunda coisa é deixar o pecado. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Continuando o versículo, fala assim, pecadores, limpem as mãos. Irmãos, amigos, os sacerdotes no Antigo Testamento, antes da ministração no tabernáculo, eles tinham que lavar as mãos, lavar os pés,
Lá em Salmos 24, versículo 3 e 4, diz assim: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e não recorre a ídolos, nem jura por deuses falsos. Deixe o pecado. E neste salmo fica bem claro que quem quiser aproximar-se de Deus precisa ter as mãos limpas. E limpar as mãos tem a ver com abandono de atos pecaminosos. Abandono de uma vida guiada e dirigida pelo pecado. Não é que você tem que lavar as mãos com água e sabão. Não é isso que o texto fala. Não é isso que eu estou falando aqui. Lógico que isso também é muito importante. Mas está falando em relação a abandono dos atos pecaminosos. Abandono de uma vida guiada e dirigida pelo pecado. E a busca de santidade e de intimidade, de relacionamento com Deus, há de produzir em nós a percepção da santidade de Deus e a compreensão de que nós precisamos nos qualificar para estar na presença de Deus, deixando o pecado, abandonando o pecado, se arrependendo. Eu não posso estar na presença de Deus de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Nós precisamos nos qualificar, deixar o pecado, abandonar, tudo isso através do arrependimento e do perdão. Perdão esse que vem do próprio Deus. Se confessares os vossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pense nisso. E o que isso significa? Abandono dos males morais, dos prazeres da carne e da amizade com este mundo. Nós precisamos abandonar isso. Do contrário, nós estaremos desqualificados para experimentar essa intimidade, essa comunhão, esse relacionamento com Deus. Lá em Isaías 59, versículo 2. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá. Prestar atenção, meus irmãos, meus amigos, como que isso é sério. Preste atenção nisso. O princípio de que nós não podemos nos aproximar de Deus de qualquer forma, de qualquer jeito, de uma forma aleatória, leviana, está presente em várias passagens na palavra de Deus. Nós podemos ver isso também na experiência de Moisés, quando Deus falou do meio da sarça ardente com Moisés. Ali fica claro que Deus quer que nós nos aproximamos dele com reverência, com coração quebrantado, com coração contrito, com uma vida consagrada a Deus. Ele não quer que você se aproxime dele de qualquer forma, de qualquer jeito, com uma vida toda errada, com uma vida cheia de pecado. Ele quer que você entregue a sua vida a ele, mas que você abandone, você se converta. Nova atitude, nova vida, nova criação, nova criatura. A Bíblia nos diz que quando estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, no deserto, Moisés ele viu um arbusto que, apesar de estar em chamas, ele não se consumia. Então ele disse: eu vou lá me aproximar para ver o que é aquilo.
E quando Deus viu Moisés que estava se aproximando, chamou do meio da sarça ardente, lá em Êxodo 3, versículo 5. Preste atenção nisso, ó. Não te aproximes daqui. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Moisés estava apenas sendo lembrado que ele não podia se aproximar de Deus de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Entenderam, meus irmãos? Como que eu posso falar que eu sou cristão, mas eu não gosto de fazer as coisas que Deus manda eu fazer? Eu sou cristão, mas eu quero viver igual um mundano. Eu sou cristão, mas eu quero ir para baile, eu quero ir para show, eu quero ir para festas. Eu sou cristão, mas eu não quero abandonar os meus erros, as minhas falhas. Deus falou para Moisés: tira a sandália dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Ele não falou para ele não ir, mas falou para ele não ir de qualquer forma, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Preste atenção. Nosso Deus é santo, irmãos. E é necessário que para nós nos aproximarmos dele, nós tenhamos uma consciência de que se trata de uma experiência especial. E essa experiência exige uma atitude adequada nossa. Estou falando isso para você que se diz cristão, para você que se diz crente em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz lá em Hebreus 10, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Nosso Deus é santo e para nós nos aproximarmos dele, nós precisamos buscar uma vida de santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. E como isso é sério! E somente com o abandono do pecado e na busca da pureza, nós podemos experimentar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Esforcem-se. Abandone o erro, abandone a falha, abandone os pecados. Busque uma vida pura, uma vida santa, uma vida de santidade. E eu destaquei uma aplicação para a nossa vida, meus irmãos. Nós sabemos que a santificação é um processo, porém é um processo contínuo, que não para. Enquanto nós temos vida, não tem fim. Porém, por mais tempo que vivêssemos aqui nessa terra, nós não alcançaríamos a perfeição. E como nós entendemos isso? Santificação. Sem santidade ninguém verá a Deus. Como você tem buscado uma vida de santidade? Você tem buscado uma vida de santidade? Pense nisso. Para buscar uma vida de santidade, nós precisamos nos aproximarmos de Deus. E para nos aproximarmos de Deus, primeiro nós precisamos tomar a iniciativa. Segundo, nós precisamos deixar o pecado, abandonar o pecado. E terceiro, nós precisamos ser firmes, constante. A palavra de Deus em Tiago 4, versículo 8, a parte C do versículo.
Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. Abandone os pecados, abandone as suas falhas. E vocês que têm a mente dividida, que sois vacilantes, purifiquem em o coração. Seja firme. E a palavra vacilante, ela é a tradução do vocábulo grego, que significa portador de dois espíritos, de mente dupla. Era usado para quê? Para se referir à pessoa que tem um comportamento dúbio, que são os inconstantes. E é uma expressão que pode ser usada para se referir àqueles que tentam conciliar uma vida mundana com os propósitos de Deus. Será que tem como isso? Infelizmente, para muitas pessoas tem, meus irmãos. Vai um dia na igreja e 6 dias estão no mundo. Não pega a Bíblia para ler, não estuda, não ora, não separa um tempo para com Deus. Seja firme, porque não tem como nós termos dois senhores. E existem situações, meus irmãos, em que a pessoa está com o coração no mundo e ao mesmo tempo diz que está com Deus. Só que isso é impossível, não tem como, não tem jeito. 1 João 2,16. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens, não provém do Pai, mas do mundo. Como que eu quero ser um cristão, mas eu não quero abandonar as coisas do mundo? Não tem jeito, não tem como. Como que eu posso dizer que eu sou de Deus, mas estou vivendo o que o mundo tem para mim? Estou vivendo da forma que o mundo quer, da forma que o mundo deseja. E não da forma que Deus deseja. E não da forma que a palavra de Deus deseja. Não dá. Não tem jeito. Não tem como. O mundo jaz no maligno. 1 João 5,19. Logo, não tem como ao mesmo tempo estar com o mundo e estar com Deus. Não tem jeito. Não dá para entender. Tiago 4, versículo 4. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus. É a Bíblia. Entende isso, meus irmãos? Não tem como. Eu sou cristão, mas eu vivo como se Cristo não existisse. Cristo não representa nada na minha vida. E em nossa caminhada cristã, nós precisamos deixar bem claro de que lado nós estamos. Porque o muro não é de Deus, o muro é do diabo. Ou você está com Deus, ou você está sem Deus. É vida ou morte. Entende? Você precisa deixar claro isso. Você é cristão, viva como um cristão. Viva de fato. E por isso que é difícil entender, meus irmãos. Muitas vezes algumas pessoas que dizem que são de Deus, mas não querem se aproximar de Deus. Não querem se aprofundar. Não querem viver uma vida plena. Uma vida constante, uma vida abundante. Não dá para entender isso.
Isso é muito sério, meus irmãos, meus amigos. Se você escolhe Deus, o seu coração precisa ser purificado de tudo que não tem a ver com Ele, que não tem que ver com Ele. Tem que abandonar tudo o que está fora da vontade de Deus. Tem que largar, deixar para trás tudo o que está fora da vontade de Deus. Não tem como conciliar a vida cristã com o mundanismo. Não tem jeito. E de acordo com a palavra de Deus, tem que ser ou uma coisa ou outra. Ou você está com Deus, ou você está contra Deus. E o que muitas vezes me parece que muitos que se dizem cristãos têm ido contra Deus, porque não querem fazer nada o que Deus manda. E se a gente falar, a gente é chato, a gente é ignorante, a gente é grosso. Mas não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus que está nos exortando, está nos ensinando. Preste atenção nisso. E eu destaquei outra aplicação para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela nos convida a tomar decisão a todo momento. Nós não podemos andar em dois caminhos, porque existe apenas um caminho. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não há outro meio de chegar ao céu se não for por Jesus. Como viver essa purificação em uma cultura diversificada como a nossa? Eu destaco essa pergunta para você. Como que nós podemos viver uma vida de santidade num mundo perverso, num mundo pervertido como esse nosso? O que é ser amigo de Deus? Ou o que é ser amigo do mundo para você? Pense nisso, meus irmãos. Deus, ele nos convida a cada momento tomar uma decisão. Nós não podemos jamais andar em dois caminhos. Eu gostaria de concluir esse nosso estudo dizendo que nós somos gratos a Deus porque Ele se fez conhecido e nos possibilita estabelecer essa comunhão, esse relacionamento, essa experiência, essa intimidade com Ele. E o melhor de tudo é saber que à medida de que nós intensificamos o nosso relacionamento com Ele, nós podemos conhecê-lo mais e mais. Isso é maravilhoso. Uma ilustração, meus irmãos, tinha um menino que gostaria de saber o tamanho de Deus. E ele foi e perguntou: pai, qual que é o tamanho de Deus? E o pai dele virou para ele e falou assim: tá vendo aquele avião lá, meu filho, que tá voando agora, passando ali? Aí o menino falou assim: tô vendo sim, pai. Então, Deus é daquele tamanho. Aí o menino virou pro pai: nossa, pai, mas Deus é tão pequenininho assim? Aí o pai pegou o menino, foi lá no aeroporto e mostrou aquele avião lá que estava parado. Tá vendo aquele avião ali, meu filho? Nossa, pai, esse avião aí é grande. Falou assim: esse avião é do tamanho de Deus. O que o pai queria ensinar, queria dizer para aquele menino? Que o tamanho de Deus depende da sua proximidade com Ele, da sua intimidade com Ele. Quando ele estava longe, ele via pequenininho um avião. Quando ele estava perto, ele via um avião grande. E muitas vezes nós estamos distante de Deus. Nós precisamos estar próximos de Deus. Nós precisamos estar perto de Deus.
Eu não estou me referindo, irmãos, ao conhecimento intelectual. É lógico que isso é muito importante, lógico que isso é essencial. Nós precisamos disso, sim, com toda certeza. Mas o mais importante mesmo é o conhecimento que resulta da experiência com Deus, da intimidade com Deus, do relacionamento com Deus. E não tem como eu dizer que eu tenho relacionamento com Deus, intimidade com Deus, se eu não quiser estudar a palavra de Deus, se eu não ansiar por buscar a Deus, se eu não ansiar ter uma vida de santidade. E a experiência, ela nos trará o conhecimento intelectual. Uma coisa está ligada com a outra. O que me deixa triste é que muitos de nós não temos nenhum e nem outro. Nós não temos experiência com Deus, uma experiência relacional com Deus, uma experiência pessoal com Deus. E nós também não temos o conhecimento. Isso que me deixa triste. Só que Deus, Ele nos convida, Deus, Ele nos chama para estarmos em comunhão com Ele, intimidade com Ele. E para isso nós precisamos buscar uma vida de santidade. Nós precisamos buscar uma vida de proximidade com Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Deus nos abençoe, meus amigos, que nós tenhamos prazer em buscar ao Senhor e permanecer sempre na presença dEle. Lembre-se disso, dessas 3 coisas, a qual eu destaquei nesse estudo. Aproxime-se de Deus, abandone o pecado e seja firme. Uma vida de santidade. Para se ter uma vida de santidade, você precisa estar próximo de Deus. E para estar próximo de Deus, você precisa fazer isso. Se aproximar dEle. Você precisa tomar a iniciativa. Tomando a iniciativa, você precisa abandonar os erros, abandonar o pecado. E você precisa ser firme. Não pode desanimar na primeira dificuldade, na primeira batalha. Que Deus assim nos ajude e que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus, que o Senhor enviaste seu Filho Jesus para morrer numa cruz, para perdão dos nossos pecados, ó Pai. E para que nós venhamos a ter de volta um relacionamento, uma intimidade, Senhor, que fora perdida lá no jardim do Éden, ó Pai, através do pecado, quando o pecado tornou-se realidade na vida do ser humano, ó Pai. Nós perdemos a intimidade, nós perdemos o relacionamento que tínhamos contigo, ó Pai. Mas por intermédio do seu Filho Jesus, ó Pai, nós podemos ter de volta essa intimidade, esse relacionamento, esse livre acesso à Tua presença, ó Pai. Senhor, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Nos ajude para que nós venhamos a cada dia mais e mais buscarmos a ter essa vida. Que nós venhamos anseiar isso, ó Pai. O mundo tem oferecido tantas coisas, ó Pai, que parecem ser satisfatórias, que parecem nos dar prazer, ó Pai. Mas nós sabemos que o verdadeiro prazer, a verdadeira alegria está em Ti, ó Pai. Que quanto mais nós nos aproximamos de Ti, nós buscamos uma vida de santidade, ó Pai. Nos ajude, ó Pai. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da minha vida, ó Pai. Me ajude a buscar um viver santo, um viver justo, um viver digno, ó Pai.
Senhor, abençoe a vida também da nossa igreja, Pai. A vida de cada irmão e cada amigo que está ouvindo essa mensagem, Pai. E essa oração que eu lhe faço em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Tenha um excelente dia na presença do Senhor.